Pronto. A pedidos, vamos tentar explicar mais um pouquinho mais devagar. Gente, nessa disciplina, pronto, eu vou pegar agora esse gancho dessas duas disciplinas, dessas duas coisas, do payback e do VPL, para trabalhar esse fluxo de caixa, para explicar para vocês um pouquinho sobre esse fluxo de caixa. Porque, na verdade, tanto o payback quanto o VPL se trabalha dentro de um fluxo de caixa, seja da pessoa que está emprestando, fazendo a transação financeira, a pessoa que empresta, no caso, as entidades financeiras, quanto os tomadores, né? Que pode ser pessoa física ou jurídica, né? Ou empresa ou pessoas normais com CPF, tá certo? Na administração de fluxo de caixa, o fluxo de caixa, gente, ele é uma forma, né? Fazendo o apanhado geral da aula de fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele é uma forma de apuração de resultado de uma empresa em um determinado período que é dele, né, que tanto os gestores financeiros quanto os contadores, né, tanto a contabilidade quanto a gestão financeira, trabalham dentro dessa forma de apuração, dentro dessa forma de gerenciamento, né, dentro dessa forma de entrada e de saída de fluxo de caixa, de dinheiro, né, na empresa, para que ela consiga entender, né, como é que está a saúde financeira da empresa naquele determinado momento. E aí, através dele, do fluxo de caixa, que, no caso de um tomador, da empresa querer tomar algum empréstimo junto a uma entidade financeira, um banco, por exemplo, ele tem que levar esse fluxo de caixa para que o banco entenda como é que está a saúde financeira da empresa. Por isso que ele tem que ser o mais criterioso possível. Acho que é eu acho que é uma das ferramentas empresarial mais usadas dentro da gestão financeira, tanto para tomar empréstimo quanto para fazer uma transação financeira passiva, quanto fazer uma transação financeira ativa, ou seja, tanto pedir empréstimo, dinheiro, quanto emprestar o dinheiro. Então, precisa muito dessa ferramenta que é o fluxo de caixa. E aí, dentro dessa aula, a gente vai entender as formas de apuração de fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa, né? As principais transações que afetam o caixa, que aumenta e que diminui o caixa, o DFC, que é o método direto e indireto de fluxo de caixa, e a comparação do fluxo de caixa econômico e do fluxo de caixa financeiro. Olha aí, voltando, como eu falei para vocês na aula agora de análise de investimento. Então, essa comparação de um para o outro como os tomadores de empréstimo ou os emprestadores, né, das transações financeiras analisam se vai ter um payback positivo ou se vai ter um payback negativo, né? Se vai ser propício, né? Se o tomador pode em um determinado aumento esticar o tempo de empréstimo, ou ele vai ter que recuar um pouquinho para ter uma saúde, para ter uma rentabilidade, né, para ter uma rentabilidade sobre aquele dinheiro que vai ser transacionado. Não sei se a palavra é essa. Para ver se aquele dinheiro vai ter um retorno esperado, um retorno específico, através dessa metodologia de fluxo de caixa. Tá certo? Gente, a administração de caixa compreende não só o lançamento histórico de entrada e saída, mas também as provisões de entrada e de saída. Porque quando eu falo de lançamento histórico de entrada e saída naquele momento, eu estou falando de um método de fluxo de caixa. Quando eu falo das provisões, né, da prospecção, futuramente, de como esse dinheiro vai entrar e vai sair, como vai ser lançado, eu estou falando de um outro método de fluxo de caixa, que a gente vai entender agora há pouco. Isso aqui é os fundamentos do fluxo de caixa, eu vou deixar aqui, porque é bem entendido. Quando eu mandar o PDF para vocês vão compreender melhor. Então, esses são os métodos, os fundamentos de fluxo de caixa: identificar recursos financeiros disponíveis, necessidade financeira, elaborar um plano geral de operações, acompanhar o comportamento do ciclo operacional e do ciclo financeiro através de um capital ou uma necessidade de capital de giro. É bem autoexplicativo. Prever a curto e médio prazo o desequilíbrio financeiro da empresa. Então, tudo isso são os fundamentos básicos para que é que serve um fluxo de caixa. Tá certo? Estou falando mais devagar agora? Sim. Sim ou não? Estou ouvindo? No outro tava me explicando muito rápido.
Ah. Mas tá dando para compreender as duas aulas agora, do outro e desse, né? Para ficar entendido melhor, né? Tá. Pois então, vamos lá. Então, duplicou o slide. Duplicou o slide. Então, vamos lá. Gente, as formas de apuração de resultado de fluxo de caixa, ela pode ser de um evento de regime de competência ou pode ser de um regime de caixa. O evento a apuração de regime de competência, né, como vocês podem ver, ele pode ser um evento econômico, né, e de regime de caixa ele está atrelado a um evento financeiro. Você lembra que eu falei agora há pouco que as entradas e saídas, né, o reconhecimento de entrada e saída de fluxo de caixa compreende um lançamento histórico naquele momento. E também pode acontecer as provisões de entrada e de saída. O que é provisões? Provisões é um futuro, né? O pensamento futuro. Ah, eu vendi R$ 1.000, mas para me receber daqui a 12 meses. Como é que eu lanço esses R$ 1.000 no meu caixa? Ah, eu vendi R$ 1.000, mas eu recebi agora o dinheiro. Então, como é que eu lanço esses R$ 1.000 no meu caixa? E por aí vai. É dessa forma, né? De acordo com a forma de apuração. Por exemplo, o regime de competência, né? Com o evento relacionado ao evento econômico, né? Os valores contabilizados ocorrem de forma no ato, no fato gerador, né? O evento de regime, apuração de regime de competência. Ou seja, as receitas e as despesas, quanto as receitas são contabilizadas quando for gerada, independente do seu recebimento financeiro. E as despesas também são contabilizadas quando for consumida, independente do seu pagamento. Então, você lembra que eu acabei de dizer a vocês que as provisões de caixa, né, as técnicas de caixa, elas estão atreladas tanto na entrada e saída do dinheiro naquele momento, quanto na provisão de recebimento. Então, isso está contabilizado, entendido através de um regime de competência. Quando houver o evento econômico, quando eu falo de evento econômico, mesmo sem entrar o dinheiro da venda, né, vai ter que ser lançado esse dinheiro no caixa, e mesmo sem ter pago aquele boleto naquele momento, o boleto vai pagar daqui a 12 meses. Vamos colocar esse dinheiro dentro do caixa, essa informação no caixa. Então, isso está atrelado a essa forma de apuração de resultado através do regime de competência. Ocorreu o evento econômico, ocorreu o fato gerador do encaixe ou do desencaixe, como a gente costuma falar na gestão financeira, da entrada ou da saída, ou agora ou daqui a 12 meses, ocorreu esse evento, esse fato gerador, ótimo. Está atrelado, tá lançado essa contabilização, essa ação, né? Essa história. Né? E o outro, que é o regime de caixa. Né? A outra forma de apuração, que é o regime de caixa, que está atrelada a um evento financeiro. Quando eu falo do evento financeiro, eu digo que os valores são contabilizados quando da entrada e quando da saída do dinheiro do caixa. As receitas e as despesas, nesse momento, são contabilizadas quando ocorre o encaixe ou o desencaixe. Acabei de falar. Quando ocorre o encaixe ou o desencaixe. Então, quando o dinheiro só vamos lançar no caixa quando tirar o dinheiro do caixa ou quando entrar o dinheiro no caixa, o dinheiro em espécie. O dinheiro, né? O valor monetário, se for em cartão ou não, mas quando entrar o dinheiro no caixa, naquele momento. Então, essas provisões e esses lançamentos de caixa, eles podem ocorrer dessas duas formas, tanto de regime de competência quanto de regime de caixa. De competência, quando o dinheiro não entrou, mas há uma provisão de entrada de dinheiro, e de caixa, quando há o desencaixe ou o encaixe de dinheiro naquele determinado período, naquele determinado momento. Tá certo? E aí, tem um exemplo para vocês, né, de tudo isso aqui. Um exemplo de caixa, de regime de caixa e de regime de competência. Vamos lá, olha aqui. A companhia XYZ vendeu no ano 2021, R$ 20.000. Só que só recebeu 12 mil.
o restante receberá no futuro. E teve como despesa incorrida 16 mil. E pagou até o momento, até o último dia do ano, 10 mil. Então, tem aqui esses dois regimes. Se eu abrir isso aqui, ficava maior. Pronto. Tem aqui esses dois regimes. Olha lá. O ADRE, que é a demonstração de resultado de exercício, né? E aí eu tenho o regime de caixa e o regime de competência e regime de caixa. A receita foi quanto? 20 mil reais. Pelo regime de competência, eu vou lançar totalmente os 20 mil reais no meu caixa. Pelo regime de competência, eu vou lançar os 20 mil reais no meu caixa. Tá aqui. Pelo regime de caixa, eu vendi 20 mil, mas eu só recebi quanto? 12 mil. Pelo regime de caixa, eu não lanço os 20, eu só lanço 12 no meu caixa. As despesas, menos as despesas pelo regime de competência, mesmo eu não pagando ainda os 16 mil reais total, eu tenho que lançar no meu caixa. Pelo regime de caixa, eu só tenho que lançar quando eu pagar o valor exato que eu paguei, que foram 10 mil reais. Então, dos 16 mil que eu estava devendo, eu só paguei 10. No regime de caixa, eu só lanço os 10, não lanço os 16. No regime de competência, eu lanço os 16 e não lanço os 10. E, Jair, para que é que tu estava falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para vocês para dizer que o lucro, né, o lucro da empresa vai estar atrelado a que gestão de caixa o gestor financeiro está fazendo. Olha aí a diferença. O lucro, que é a receita menos a despesa, obviamente a gente já sabe disso, né? O lucro nessas transações de caixa pelo regime de competência, o meu lucro é de 4 mil reais. E nessas transações de caixa, né, nessas transações financeiras, pelo regime de caixa, o meu lucro é 2 mil reais. É aí onde a gente começa a falar sobre payback, a gente entender sobre payback e VPL. Porque quando você vai fazer uma análise de investimento, ou uma transação financeira, ou uma tomada de dinheiro, ou alguma coisa desse tipo, ou emprestar algum dinheiro, que você for analisar o caixa, você vai ter que analisar o caixa por qual regime? É uma pergunta. Qual regime eu consigo analisar o meu caixa? Pelo regime de competência, os 4 mil, ou pelo regime de caixa? No meu regime de caixa, meu lucro é só de 2 mil. Então, digamos que para uma empresa tomar um empréstimo, né, de determinado período, para a empresa tomar um empréstimo e for analisar o lucro daquela empresa, e o banco for analisar o lucro daquela empresa em um determinado período, e dizer, eu só lhe empresto 30 mil reais se o lucro seu, no mês, for acima de 2 mil reais. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou lançar o regime de competência. Ah, mas eu só empresto 2 mil, eu empresto 30 mil reais a você se o seu lucro no mês for de até 1.800 reais. Só consigo emprestar se o seu lucro no mês tiver um saldo de lucro de até 1.800 reais. Então, o regime de caixa bate nessa transação. Então, mas mesmo assim, qual é a melhor forma de apurar o caixa? As duas formas. Porque uma está atrelada à contabilidade e uma está atrelada ao financeiro. E se eu perguntasse a vocês qual é desses regimes de caixa que está atrelado à contabilidade e qual desses regimes de caixa está atrelado à gestão financeira? Pela contabilidade, todos os valores, né? A contabilidade ela gera relatório. Todos os valores, seja de entrada e de saída em um determinado período, todos esses valores terão, mesmo se não tiver o dinheiro no caixa ou o pagamento feito, tem que ser lançado no PP, no balanço patrimonial. Então, o regime de competência está atrelado à contabilidade e o regime de caixa está atrelado à gestão financeira. Eu costumava fazer caixa através do regime de caixa, mas a análise do meu caixa era feita através do regime de competência. Então, e qual é o certo, qual é o errado? Não existe o certo ou o errado. Existe qual é a necessidade que você vai usar esses relatórios para fazer alguma transação financeira. Então, não existe certo e não existe o errado. Tá certo? Então, isso aqui é um autoexplicativo também.
Isso aqui a gente já vai entender já na outra disciplina de contabilidade de custo, né? E aí eu queria que vocês entendessem que as transações que afetam e que aumentam o meu caixa, tanto no regime de competência quanto no regime de caixa, né? O caixa, gente, ele é um desenho da gestão financeira no computador, né? É como através desse desenho, né, desse reflexo, é o que reflete a gestão financeira em um determinado período. Então, o fluxo de caixa, eles aumentam quando existem aporte de capital pelos sócios acionistas, venda de índices de ativo fixo, ela aumenta o fluxo de caixa, né? Entra dinheiro no caixa. Entra dinheiro através de qual método? Não me interessa. Entra dinheiro no caixa, né? Então, vendas à vista, ó, venda à vista é um regime de, se perguntar para vocês numa prova, a transações que afetam o caixa, a transação venda à vista é uma transação que afeta o caixa num grau aumentativo. Ele faz parte do regime de competência ou do regime de caixa. Venda à vista é um regime de caixa. Venda de itens de ativo fixo é um regime de competência. Recebimento de duplicados a receber. Recebimento de duplicados a receber é um regime de competência. Outras entradas, pode ser um regime de caixa, pode ser um regime de competência. Tudo isso aumenta, é um aumentativo no fluxo de caixa. Tá certo? E o que é que diminui o fluxo de caixa? Também ele pode entrar no regime de competência, como pode entrar no regime de caixa. Né? Pagamentos de dividendos à ação. Então, tudo que retira, para resumir tudo isso aqui, tudo que retira, né? A amortização de empréstimos, principal mais os juros. Lembra da aula passada sobre amortizações? É um regime que diminui o valor de dinheiro de caixa, né? Compra a fornecedores pequenos, também é um regime. Então, tudo que retira dinheiro de caixa, seja ele tanto no regime de competência quanto no regime de caixa, ele diminui as entradas financeiras do caixa. Tá certo? E aí, gente, isso aqui é um exemplo, os recebimentos, é autoexplicativo também. E aí, as transações que afetam o caixa são essas. Se eu perguntar quais são as principais transações que afetam o caixa, tanto aumentativo, tanto aumentando quanto diminuindo a gestão de caixa, são essas: depreciação, amortização, exaustão e provisão. Tá certo? E para a gente finalizar, existem os outros dois tipos de modelos de caixa, de modelos de fluxo de caixa, né? A gente estava entendendo que até então o regime de competência e o regime de caixa são métodos de apuração de caixa, de entrada e de saída de dinheiro. Mas existe também outros modelos de fluxo de caixa, que é conhecido como o método direto e o método indireto, que está atrelado aos regimes de apuração de caixa. O método direto demonstra quanto entrou no caixa origem e o montante que saiu, reduzindo o caixa, destacando as principais entradas e saídas, que são aquelas que eu acabei de explicar para vocês, né? Essas que aumentam e diminuem o caixa no momento. E o método indireto mostra as alterações do giro do ativo e passivo circulante que provocam o aumento ou a redução de caixa. Isso está atrelado ao método ao método de competência, ao regime de competência, não ao regime de caixa. O método direto atrela as transações de caixa tanto ao método direto, tanto ao regime de competência quanto ao regime de caixa, e o método indireto atrela apenas ao regime de competência, porque a gente vai trabalhar o capital de giro no período, e a gente sabe que o capital de giro, a gestão de caixa e a gestão de capital de giro trabalham em um período de até 12 meses. A gente está careca de saber que trabalha através dessa forma. E aí, gente, o fluxo de caixa também pode dividir em fluxo de operação, que é as atividades da empresa, venda, compras e despesa, fluxo financeiro, financiamento, empréstimo, aumento de capital em dinheiro, pagamentos, enfim, e fluxo de investimento, que é a aquisição de ativos fixos, venda de imobilizado, venda de ações, compra e venda de ações e etc. Esses são os métodos de fluxo de caixa. O restante é autoexplicativo, é o que eu falei para vocês, para a gravação não ficar grande. Eu vou só mandar o PDF para vocês e vocês conseguem ler e é de boa o entendimento. Mas eu queria que vocês entendessem que as formas de apuração de fluxo de caixa são através de regime de competência e de regime de caixa. O regime de competência, os valores, né? Os valores são contabilizados de acordo quando ocorreu, independente de ocorrer o fato gerador. Então, houve uma promessa de pagamento, uma promessa de recebimento, trabalha-se dentro do regime de competência. Essa promessa de recebimento e essa promessa de pagamento
naquele momento teve o pagamento ou o recebimento no ato, em loco, é um regime de caixa. E aí, o fluxo de aumento diminui o caixa e as transações que afetam o caixa e os métodos direto e indireto que tem o que são modelos de fluxo de caixa. Tá certo? Mais uma vez eu vou parar a gravação e aí a gente tira dúvidas. Essa ficou um pouquinho grande.